Primeira coisa, a gente está falando de catarata, para gente que já faz cirurgia de catarata aí com muita frequência, tudo isso, mas a gente tem que pensar no paciente que escutou esse nome pela primeira vez. Bernardo, me fala o que é catarata e se puder falar também um pouquinho do que pode causar a catarata, fica à vontade. Tá, então vamos lá. Eu acho que assim, é importante o paciente, a gente sempre discutir com o paciente, né, o que é que está acontecendo e tentar trazer de um formato que seja fácil de entender, né? Então, quando a gente compara, e acho que todo mundo já teve um avô que se operou, meu avô estava praticamente sem enxergar nada e aí realmente fez cirurgia de catarata. Será que eu, aos 60 anos, que ainda vejo bem, tenho catarata? Né? Então, catarata nada mais é do que qualquer perda da transparência do cristalino. O cristalino é a nossa lente natural, é a lente que faz com que a gente tenha um foco mais ajustado e essa lente ela vai perdendo a transparência. Eu costumo comparar muito de uma maneira simples com, do mesmo jeito que você está tendo cabelo branco, perfeito, né? O cristalino ele vai opacificando, vai perdendo a transparência. Então, o vidro do cristalino que era para ser transparente, ele vai se tornando esverdeado. E isso acontece, Michel, de uma forma tão lentamente que a grande maioria dos pacientes, às vezes, nem percebe, né? Então, é comum, às vezes, o paciente achar, eu acho que eu tenho boa visão, acho que eu não tenho nenhum problema. E aí, quando se testa, às vezes, é o teste do Detran que leva o paciente a vir para a gente, né? Ele vai assim, eu fui reprovado no teste do Detran porque eu não estou enxergando bem e, na verdade, não é questão de trocar óculos, é porque ele já tem uma catarata que limita, né, de certa forma, a visão dele. Né? E essa opacidade, apesar dela ser, né, iniciar, de certa forma, ali perto dos 50, 60 anos de idade, ela pode acontecer, inclusive, de outros formatos, né? Congênita, tem criancinha que já nasce, né? E aí existe uma abordagem específica para esse tipo. Mas acho que hoje aqui o nosso bate-papo é daquela catarata mais comum que a gente tem mesmo, que é a catarata que a gente vem surgindo com a idade mesmo, né? Wendel, tu explica de alguma forma diferente como é que tu lida com os pacientes? Minha abordagem, Bernardo, para explicar, é muito parecida com a sua. Eu gosto muito de usar o exemplo do cabelo branco aí, que ajuda muito a gente a compreender. E o que, às vezes, os pacientes trazem muito assim, para a gente é o que mudou nas últimas décadas. Porque, antigamente, não se falava tanto assim dessa doença, parece que hoje tem mais. E o que eu tento explicar é que houve uma evolução muito grande na maneira de se tratar a catarata. A modernização das tecnologias, dos equipamentos, o avanço da cirurgia, hoje faz com que a gente, na medicina, na oftalmologia, celebre uma oportunidade até de discutir o que é uma condição oftalmológica e o que é uma doença. Porque o paciente que está cego de catarata, ele entende que alguma coisa está errada. E você diz que ele tem catarata, ele entende que ele precisa de um tratamento. Mas aquela pessoa que vai para a consulta de rotina, nessa faixa etária que você falou, de 50 e poucos anos, e você examina ele e fala, você tem catarata. Ele, mas eu faço tudo, eu leio, eu dirijo. E aí esse entendimento que o paciente precisa ter de que aquela condição começa nessa faixa etária e que ela é gradativa, é progressiva, é muito importante para que ele entenda junto com a gente, que esse relacionamento seja construído numa confiança para que ele entenda que, às vezes, o momento de tratar, né, o momento em que a gente apresenta uma possibilidade de tratamento, ela é mais precoce do que era antigamente. Hoje a gente fica triste de ver um paciente começar a ter limitação na qualidade de vida dele por conta de catarata. Porque a gente sabe que o tratamento é muito seguro, muito moderno, a recuperação é muito rápida e a gente não quer apresentar isso para o paciente quando ele está cego por essa doença. Perfeito, Wendel. E eu achando que eu usava o cabelo branco, que tinha tirado isso da minha cabeça também, porque eu não inventei nada. Eu acho que foi muito quando bem... você pega um paciente careca, né? Você tem que explicar, também é o cabelo branco e a ausência do cabelo também que vem com a idade. Mas essa coisa do cabelo, assim, é como você olha, né? Você olha... o Michel um pouco menos, mas nós dois aqui. Quem olha assim pra gente falar, você é grisalho? Depende, eu acho que não. Aí é aquela coisa, a catarata é a mesma coisa, né? Você tem catarata, mas e aí? Eu tenho que operar, não tenho que operar? É justamente, a gente celebra hoje, eu acho, essa possibilidade de mostrar isso pro paciente. Ele não precisa chegar totalmente com a cabeça branca pra gente cuidar. Perfeito. E olha, pegando isso como associação, a gente entende que o envelhecimento ele é único. Cada pessoa vai envelhecer numa velocidade ímpar
E as partes do corpo não envelhecem da mesma forma. Então a gente vê, poxa, meu avô com 70 anos vê tudo e eu tenho 60 anos, eu tenho 50 anos e não estou vendo praticamente nada. Porque tem pessoas que também começam a ter cabelo branco aos 30 anos e outras pessoas vão ter com 60 anos. E é muito comum aquela pergunta também, né, Wendel, de e daqui a quanto tempo ela vai evoluir? Não tem como a gente saber. A gente sabe que tem vários fatores associados na questão da saúde que podem fazer esse processo ser mais rápido ou esse processo ser um pouco mais lento. E dando um passo um pouco sobre uma coisa que vocês falaram muito bem, que é essa questão do que é enxergar, do que é ver, né? Primeiro, eu gosto sempre de separar que a gente tem a quantidade de visão e a gente tem a qualidade de visão. A catarata, muitas vezes, vai depreciar um pouco a qualidade da visão. Então, você vai ver as coisas, por exemplo, como a gente vê através de um insufilme de um carro, mas a nitidez, o brilho das coisas não é o mesmo. À medida que vai progredindo, que a gente vai perdendo a capacidade de discernimento dos objetos, das pessoas ou de qualquer outra coisa, e aí a gente vai chegando num estágio mais crítico. Então, isso traz para a gente a ideia de que a catarata ela tem também estágios diferentes, né? E também subtipos diferentes. Wendel, fala um pouco para a gente sobre esses subtipos da catarata e sobre os estágios da catarata e como que a gente pode ajudar o paciente a tentar entender um pouco melhor em qual desses estágios que o paciente pode estar. Perfeito, Michel. Eu acho que o mais importante dessa catarata relacionada à idade que a gente falou aí, a questão da catarata senil, ela que deve atingir todos nós, né? Quem viver o suficiente será alcançado por ela. Então, essa condição, o mais importante que a população entenda é que essa é uma condição gradativa. Essa característica que você muito bem explicou relativa à quantidade e qualidade de visão, ela é pouco percebida de acordo à lentidão que ela acontece. Então, é muito difícil que a pessoa, às vezes, mesmo que tenha um grau de vamos simplificar aqui, né? Vamos dividir aí a catarata em uma leve, numa moderada, numa avançada, para todo mundo entender. É muito difícil que alguém que passou 10, 20 anos para desenvolver sair de uma catarata leve para uma moderada, que ele perceba que ele chegou nessa condição, porque é uma situação muito gradativa, né? E é o tipo de catarata mais comum que vai acometer aí a população, que vai necessitar de um tratamento. Mas como o Bernardo comentou muito bem, também tem outro tipo de catarata. Tem a catarata congênita, né? O bebezinho pode nascer com essa condição e aí essa investigação já é feita na situação, ao nascer, no teste do olhinho. E a gente tem as cataratas que podem ser secundárias a outras condições de saúde, né? Ou podem ser aceleradas por outras condições de saúde, outras comorbidades. A gente não pode deixar de citar, principalmente na nossa população, pela prevalência altíssima de diabetes, por exemplo. O paciente que tem diabetes, ele vai acelerar esse processo aí, que é gradativo, mas ele acaba sendo acelerado se esse paciente tiver uma condição de diabetes descompensada, descontrolada. E outras condições oculares, como glaucoma, como uveíte, são doenças oculares que podem acelerar ou provocar o desenvolvimento da catarata, e aí ela passa a ser uma condição secundária de uma composição de condições, de doenças, de patologias que esse paciente tem no olho. Perfeito. Gostaria de complementar, Bernardo? Eu acho que o Wendel falou assim de uma maneira muito tranquila, né, de entender. E acho que isso que você colocou, Michel, essa lentidão, né, que foi falado aqui, né, de como isso surge, isso às vezes dificulta mesmo, mas eu acho que às vezes cabe até a gente como médico questionar alguns sintomas dos pacientes, né? Como é que está a tua visão à noite? Como é que está a sua visão ao dirigir? Então, às vezes a gente está tão automático na rotina do dia a dia que a gente não percebe essas mudanças, né? E às vezes quando você pergunta, não, e de noite? Tu estás vendo bem? Como é que fica para dirigir? Ah, não, realmente eu estou com mais dificuldade de dirigir de noite. Ou às vezes quando eu pego uma BR, uma estrada maior, eu me sinto tenho menos segurança na minha visão. Então, são às vezes esses pequenos detalhes do dia a dia mesmo que vão interferindo. E aí isso bate bem naquela questão qualidade e quantidade. E, às vezes aquele paciente que tem 100% de quantidade de visão, mas ele começa a ter uma qualidade de visão já deteriorada por essa catarata, né?
E aí cabe naquela situação de qual é a hora certa de mexer. A hora certa, cada paciente, na verdade, vai acabar definindo, né? Eu acho que eu costumo até abordar com os pacientes de uma forma assim bem tranquila, né? De dizer assim, ó, isso está atrapalhando o seu dia a dia? Né? Se estiver atrapalhando, se é uma coisa que você almeja melhorar, esse de repente chegou o momento de você se submeter à cirurgia, né? Ah, não, ainda consigo fazer minhas coisas, eu não quero mexer agora, também não pode. Não precisa mexer, não tem que ter necessidade de interferir, de intervir naquele momento, né? Agora também não dá para a gente deixar aquele paciente que já tem uma catarata, né? Exato, Avançada para moderada É. e você deixar ele assim, ah, não, espera aí. E aí esse paciente desaparece, volta daqui a 5 anos, né? E aí você tem um momento certo de hoje de você mexer para ter segurança, para ter qualidade, para poder promover realmente uma melhoria de qualidade de visão dos pacientes. Porque Perfeito. essa percepção, né, a gente precisa ajudá-lo nessa percepção, né? Porque, como muito bem você falou, às vezes só a abordagem de percepção de qualidade para ele, às vezes, isso é como a gente falou, é tão gradativo que ele não percebe que já existe ali o carro que ele está esbarrando no meio-fio, que na hora de uma ultrapassagem ele não está fazendo mais com tanta segurança. Então, eu também mostro a questão quantitativa, né? As pessoas gostam muito de perguntar o percentual. Eu enxergo quantos por cento, né? E a maioria da população não sabe que a gente não mede a visão em percentuais. Mas se ele faz lá um 20/40, que é na tabela que a gente utiliza para medir, uma tabela de Snellen, eu explico para ele, você está precisando chegar a 6 metros para ver uma coisa que uma pessoa com uma visão normal, ela enxerga a 12 metros, para ele mais ou menos entender que eu estou medindo ali, eu estou comparando o que seria o ideal para ele. Porque a percepção, às vezes, não, por mais que eu diga esses números para ele às vezes pensa, poxa, mas eu leio meu livro, eu dirijo meu carro, eu levo meu filho na escola, então ele não tem essa percepção. Eu acho que a gente tem que mostrar as duas coisas, mas perfeito. Eu acho que a percepção de qualidade é Perfeito. principal.